Olá pessoal, boa tarde, professora Raquel, para mais uma aula de história. Dessa vez a gente vai novamente utilizar o livro Currículo em Ação, né? O Ler e Escrever, na parte onde está a sociedade e natureza. Eu coloquei a capa do livro aí para vocês não se confundirem. Eu sempre falo que é a capa da menininha, tem uma menininha aí na capa, então é o livro que nós vamos usar, é o Currículo em Ação, Ler e Escrever, lá na parte de Sociedade e Natureza. Ou então, como vocês preferirem, a aula de História, Ciências, História e Geografia, na verdade, é pelo livro da menininha, acho que fica até mais fácil. Mas a gente vai usar a parte do Sociedade e Natureza. Hoje a gente vai trabalhar com as páginas 97, 98 e 99. Combinado? A aula vai ser curtinha, não vou me demorar muito, tá? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o tempo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tempo, tá? Vocês estão vendo que a gente já começa com algumas perguntas. Essas perguntas, elas vão aparecer para que vocês façam no caderno, tá? Além dos exercícios que vocês vão fazer no livro, que não são muitos, são poucos. Mas eu quero que vocês respondam no caderno para mim essas perguntas, tá? O que é o tempo? Se é possível medir o tempo, né? De que forma, né, eu posso medir o tempo? Quais são as formas de medir o tempo que vocês conhecem? E se é possível medir o tempo sem usar um relógio, tá? Então, essas perguntas, elas são perguntas que vocês não vão encontrar em texto ou pesquisar na internet, tá? Vocês não precisam fazer isso. Eu quero que vocês respondam essas perguntas e depois lá no final da aula vai aparecer essa atividade. Eu quero que vocês respondam essas perguntas daquilo que vocês conhecem, daquilo que vocês sabem. Ah, professor, eu não sei. Não, alguma coisa você deve imaginar, você deve achar que é o tempo, que você deve pensar o que é o tempo, né? É possível medir o tempo? É possível? Sim ou não? Sim, é possível. De que jeito, né? Como que é possível medir o tempo? Ah, não, professor, eu acho que não, a gente não consegue medir o tempo, tá? Eu quero que vocês tirem daquilo que vocês sabem. Quais são as formas de medir o tempo que vocês conhecem, né? Que forma que existe para medir o tempo? A outra pergunta, é possível medir o tempo sem usar um relógio? Porque o que a gente mais conhece para medir o tempo é o relógio. Sem o relógio a gente consegue medir o tempo? Então eu quero que vocês respondam essas perguntas. Elas vão estar lá no final da nossa aula. Como sempre a professora faz, a professora vai postar a aula em slide, em Word e em PDF, para que vocês possam ter as 3 formas para escrever as perguntas no caderno de caneta e responder a lápis sempre, que é a orientação que a professora passa. Então, a gente já começa a nossa atividade observando 2 fotos, 2 imagens, tá? Eu vou orientando vocês, porque logo depois dessas imagens vai aparecer um exercício, né? Então, observa a imagem 1 e observem a imagem 2. Né? Eu quero que vocês olhem para essas 2 imagens e eu quero que vocês pensem no que elas poderiam ser, tá? No que elas podem ser, né? O que será que é a imagem 1 e o que será que é a imagem 2, né? Olha só, a professora colocou mais 3 imagens que são muito semelhantes com essas imagens aqui, ó.
São imagens semelhantes. Estão vendo? A imagem 1 e a imagem 2. A professora colocou aqui, ó. Imagens muito semelhantes, quer dizer, praticamente são as mesmas coisas, né? O que é uma ampulheta? A ampulheta, ela é um instrumento que mede o tempo, feita de vidro, né, com suporte de madeira, pode ser um suporte de madeira ou um suporte de metal. Ela é feita de vidro e ela tem areia, né? E ela tem um estrangulamento aqui, ó, como se fosse uma cintura. E uma quantidade de areia dentro dela. Então, essa quantidade de areia, quando ela tá cheia aqui em cima, ela vai escorrendo aqui, escorrendo, até esvaziar a parte de cima. E depois você vira ela e aí ela vai escorrendo, essa areia vai escorrendo de novo. Ah, professora, mas como assim, né? Como é que a gente mede, por exemplo, minutos, horas, né? Vai depender do tamanho da ampulheta, da quantidade de areia da ampulheta. Vai depender do estrangulamento aqui, dessa cinturinha aqui, se vai passar pouca areia ou muita areia, se essa areia vai cair devagarinho, se essa areia vai cair mais rápido. Vai variar bastante de acordo com essas coisas que a professora acabou de falar. E as outras duas imagens, vamos voltar lá, que são muito semelhantes a essa imagem 2, nada mais é do que um relógio de sol. Como que funciona um relógio de sol? Né? O relógio de sol, ele é uma marcação que a gente faz, né, numa pedra, numa superfície, né? Você tem um mastro ou uma vareta, né? Um objeto que fica em pé, e ali você tem a marcação em números das horas. A imagem de cima está marcando em números romanos, a de baixo em números indo-arábicos. Então, conforme o Sol se movimenta no céu, vai projetando a sombra, né, nesse escrito que está no chão, desses números, que nada mais são do que a marcação das horas. Então, conforme o Sol vai se movimentando no céu, vai formando a sombra na imagem, né, que está ali do relógio de sol, esse desenho, e aí vai indicando pra gente que horas são. Então, esse relógio de sol aqui, ele tá marcando 9 horas. Tá? Esse aqui tá marcando 9 horas. Esse aqui tá marcando 3 horas. Tá? Então, o relógio de sol, ele acontece, ele se dá pela movimentação do Sol no céu, projetando a sombra no relógio, né? Nessa estrutura formada que é o relógio de Sol. E aí, na página 98, nós temos as duas questões que nós vamos responder a respeito dessas duas imagens, né? Então, eu já estou explicando a atividade para vocês do livro, né? Respondam as questões. Vocês já viram um objeto representado na primeira imagem? Sabem o nome dele e para que servem? Então, vocês já sabem o nome do objeto da primeira imagem e para que ele serve. E o objeto representado na imagem 2, qual é o nome dele? Né? A gente sabe que é um relógio de sol. Como que ele funciona? Eu acabei de explicar, né? A projeção, conforme o Sol vai se movimentando no céu, vai projetando a sombra e vai marcando a hora de acordo com o que está escrito da estrutura do relógio de sol. Tá? Então, essas são as duas atividades da página 98. Agora, a gente tem um textinho para ler, que ele não é um texto difícil, tá? É um texto fácil da gente entender, mas a gente precisa prestar bastante atenção. Esse texto, ele está na página 99,
tá? E ele se chama Vamos Pensar no Tempo. Vamos pensar no tempo. Qual é o horário que vocês entram na escola? Em qual horário termina a sua aula? E quando vocês chegam em casa? Vocês costumam comemorar datas importantes com sua família? Ou pessoas que moram com vocês? Em que horário vocês se alimentam? Que estação do ano vocês preferem, né? Inverno, outono, verão ou primavera? Todas as ações realizadas por nós, seres humanos, estão relacionadas ao nosso tempo, de alguma forma. Hoje em dia é muito comum estarmos sem tempo ou afirmarmos que o tempo passa muito acelerado quando fazemos algo que gostamos, ou o tempo passa muito devagar quando fazemos algo de que não gostamos. Então, geralmente a gente escuta assim, né? Eu tô sem tempo para estudar, eu tô sem tempo para fazer a tarefa, eu tô sem tempo para ir ao médico, eu estou sem tempo. São expressões que a gente usa no dia a dia. Ou então a gente diz assim, né? A gente tá brincando, jogando bola ou jogando videogame, e aí acabou o tempo de jogar o videogame, acabou o tempo de jogar bola, a gente fala, nossa, mas como o tempo passou rápido, né? Por que a gente acha que o tempo passou rápido? Porque a gente estava fazendo uma coisa que a gente gosta. E quando a gente não gosta de fazer alguma coisa, o que a gente costuma falar? Nossa, esse tempo não passa, gente. Nossa, mas esse tempo tá demorando, não passa, mas que coisa, né? Depende muito, né? A percepção do tempo pra gente quando a gente gosta de alguma coisa ou quando a gente não gosta de alguma coisa, né? Todas essas formas de falar do tempo estão relacionadas à história e como vamos estudá-la daqui para frente ou para trás. Para isso, precisamos refletir sobre os vários tipos de tempo, e é aí que vocês precisam prestar a maior atenção. Vocês precisam prestar muita atenção agora nessa explicação da professora, tá? Nós vamos trabalhar com 3 tipos de tempo, tá? O tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico, tá? O tempo da natureza refere-se à marcação de eventos naturais, como as estações do ano, o plantio e colheita nas áreas rurais, as fases da lua, o crescimento de uma árvore. Então, por exemplo, fases da lua. A cada 7 dias, 8 dias, muda o formato da lua no céu, à noite. Então, isso é um tempo da natureza, tá? Depende da natureza, tá? As estações do ano. Então, de junho, né, a agosto, a gente tem uma estação do ano, né? A gente tem um inverno. O inverno, se eu não me engano, começa 21 ou 22 de junho, alguma coisa assim. A gente tem o inverno. O verão, dezembro e janeiro é verãozão, calor, verão. Isso é o tempo da natureza, né? Por exemplo, eu dei um exemplo na sala de aula ontem, que foi o seguinte: a gente está começando a entrar no inverno, né? A gente está um tempo mais frio, um céu mais cinza. Eu consigo colher manga agora, nesse tempo? Bebi água, gente, desculpa. Eu consigo plantar manga, colher manga, umas manga bonita, suculenta. Por que eu não consigo colher essas mangas bonitas, grandes, suculentas? Porque não é época de manga, não é temporada
de manga. Manga gosta de calor, gosta do verão. Entenderam? Na natureza, o tempo funciona assim, tá? Depois a gente vai ter o tempo cronológico. Aqui, ó, tempo cronológico, que é aquele que a humanidade desenvolveu para controlar suas ações de forma determinada. Por exemplo, o tempo da realização de uma prova. Então, a nossa prova vai durar 2 horas. A prova do vestibular vai durar 4 horas. A nossa prova de ciências vai durar 1 hora. Esse é o tempo cronológico que o ser humano desenvolveu para controlar, para ter domínio daquilo que ele vai fazer de uma forma determinada, de uma forma focada, de uma forma que ele saiba o começo e o final, tá? O tempo que marcamos para assar um bolo. Então, um bolo ele assa de 30 a 40 minutos. Se eu coloco o bolo no forno e tiro ele com 15 minutos, ele tá cru. Se eu tiro ele depois de 2 horas, ele tá torrado. Então, eu tenho que prestar atenção que entre de 30 a 40 minutos esse bolo vai assar e eu preciso tirar ele do forno, senão ele vai torrar, né? Ele vai ficar torrado. O tempo de duração da nossa aula. Nossa aula, geralmente, aqui pelo computador, pelo YouTube, eu já cheguei a dar aula de até 42 minutos. Se nós estivéssemos em sala de aula, seria uma aula de 50 minutos. Então, a professora chega a dar aula de 25 a 30 minutos até 45 minutos. Eu nunca passo disso, porque a nossa aula, se a gente tivesse todo mundo junto lá na escola, seria uma aula de 50 minutos. Então, eu procuro obedecer o tempo da nossa aula. E também o tempo histórico. O tempo histórico, ele é diferente do tempo cronológico e do tempo da natureza. Ele é pensado a partir das experiências vivenciadas pela humanidade. Para entendê-lo, é preciso compreender que as ações humanas mudam ao longo do tempo, provocando rupturas e ou mesmo que ocorram transformações, alguns aspectos do passado permanecem. Tempo histórico é o tempo que a gente talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de entender o que é o tempo histórico. Mas vai ficar fácil, porque a professora cansou de encher o saco de vocês e de falar e de mandar exercício e de fazer vocês lerem e de fazer vocês entenderem o período paleolítico e o período neolítico. Aí vocês vão pensar, de novo a professora tá falando desse raio desse tempo paleolítico e neolítico. E aí a professora vai lembrar para vocês que nós chegamos na escrita. Vocês estão lembrados que a gente chegou na escrita? Que a gente viu a escrita dos povos sumérios, dos povos egípcios, dos povos maia. Vocês estão lembrados? Tá no livro Buriti, vocês podem pesquisar, tá? Eu tô com ele aqui, inclusive, na minha mão. Está no livro Buriti, tá? Falando sobre a escrita. Vocês querem ver que página que tá? Ó. A gente viu a escrita cuneiforme, nós vimos os hieróglifos, nós vimos a escrita cuneiforme da placa de argila. Vocês estão lembrados disso aqui? Ó, página 35
do livro Buriti. Quem tiver alguma dúvida, vai lá, ó. Os diferentes tipos de escrita. Página 34 e 35 do livro Buriti. Quem tiver alguma dúvida. Por que a professora está falando da escrita? Porque antes do surgimento da escrita, tudo que acontece antes da escrita, a gente chama de pré-história. O que a gente tem depois da escrita, do surgimento da escrita, faz parte da história. E aí, dentro dessa história, nós vamos ter alguns períodos. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que dentro do tempo histórico, acontece uma coisa que vai mudar. Que ela vai mudar, vai acontecer uma transformação. Então, quando surge a escrita, tudo que aconteceu antes da escrita a gente chama de pré-história, que fazem parte o período neolítico, o período paleolítico, o período neolítico e a idade do metal. Surge a escrita, tem um acontecimento importante, provoca essa ruptura, essa transformação. A escrita foi uma grande transformação na história. Assim como a agricultura. A gente tem a agricultura e depois a gente tem a escrita. Quando a gente tem a escrita, acontece uma grande transformação nas sociedades, nas diferentes sociedades. O que fica antes da escrita a gente chama de pré-história. O que vem depois a gente vai chamar de história. Então o tempo histórico, ele vai depender de algum acontecimento que vai provocar essa ruptura e essa transformação, tá? O tempo histórico, ele é isso. Atividades, né? Atividades, agora são as atividades mesmo. A professora achou que tinha mais texto lá para trás, mas não tem. Agora a gente passa para a atividade. A atividade de dado, ela vai depender das imagens que estão na página 97 e 98. Então, nós temos a imagem 1, que é a imagem da ampulheta, a imagem 2, que é a imagem do relógio de sol, a imagem 3, nós temos uma menina e um menino, e aí a gente vê a evolução deles, de criança até a velhice. E na imagem 4 a gente tem a linha do tempo. O que é uma linha do tempo? A linha do tempo a gente escreve geralmente as datas dos acontecimentos, as datas das coisas importantes que aconteceram com a gente. Então, por exemplo, eu, Raquel, professora Raquel, 28 de julho de 1975, eu nasci, né? No ano de 1982, a professora Raquel foi para a primeira série. Em 1989, a professora formou na 8ª série. Dia 19 de outubro de 2001, a professora Raquel teve o seu primeiro filho, teve o seu bebê. Então, a linha do tempo, ela é feita de datas, de acontecimentos, né? Ela é uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, ela tem outro nome, que eu vou dar o exemplo para vocês começarem a fazer a atividade. A linha do tempo também é chamada linha cronológica, porque ela é determinada, tá? Então, já dei a resposta aí de um exercício para vocês, tá? Então, vocês vão lá na página 99 e vocês vão dizer para mim se a imagem 1 representa o tempo da natureza, o tempo cronológico ou o tempo histórico. A imagem 2 é a mesma coisa, é o tempo da natureza, é o tempo cronológico ou o tempo histórico. A imagem 3, a mesma coisa. A imagem 4 eu já respondi, que é o tempo cronológico.
tá? Agora, ixi, gente, a data tá errada, não é 12 de maio, tá? A professora errou aqui. Na hora que eu fui pegar o cabeçalho, eu esqueci de colocar. Não é 12 de maio, gente, pelo amor de Deus, é 9 de junho hoje, hein? Tá? Vocês mudem aí, 9 de junho, tá? Por favor. Então, o que vocês vão fazer? O cabeçalho Araraquara, 9 de junho de 2021, aula de história, currículo Ler em Ação, né? O livro do currículo em ação, Ler, Escrever e Sociedade e Natureza. O que vocês vão fazer? Páginas 97, 98 e 99 e as atividades do caderno, tá? Quais são as atividades do caderno? São 4 perguntas. Aquelas lá do primeiro slide lá quando a gente começou. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Não é pra pesquisar na internet. Não é pra nada disso, gente. Eu quero que vocês respondam de acordo com aquilo que vocês sabem, que vocês conhecem, tá bom? Lembrem de tirar foto, tá? Das atividades. As atividades do caderno, vocês copiem as perguntas à caneta, respondam a lápis, fotografem os exercícios do livro e o exercício do caderno e manda para mim, tá? Manda para a professora Raquel, tá bom? Tô esperando vocês, as fotos de vocês. Assistam a aula, tá? Essa aula deve ter sido rapidinha, não deve ter demorado muito, tá? É importante que vocês assistam a aula. Se vocês estivessem em sala de aula comigo, a professora ia estar explicando da mesma maneira, do mesmo jeito. Tá bom? Lembrando que vocês estão no 5º ano, ano que vem vocês vão para um 6º ano, tá? Então, vamos começar a criar o hábito da gente assistir às aulas mesmo. A professora Betinha também está postando aula, a professora Maíra também posta aula. Vamos começar a assistir e a criar esse hábito, porque se vocês estivessem em sala de aula, seria da mesma maneira, da mesma forma. Tá bom, gente? Então é isso. A gente se vê agora na sexta-feira com a aula de geografia. Tá bom? Um beijo para vocês e até sexta-feira.